Salut, ça va? Eu sou o professor Anaximandro Amorim, está começando mais um quadro francês descomplicado e o tema deste vídeo é Les relatifs composés, os relativos compostos da língua francesa. Mas antes de começar, você já sabe, vai deixando o seu like aqui no vídeo e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, que sem sombra de dúvida é o melhor canal de língua francesa desta rede social, porque aqui a gente explica de verdade como agora le relatif composé, os relativos compostos da língua francesa, um tema muito importante para um aluno já um pouquinho mais avançado do francês. Um tema, inclusive, que suscita muita dúvida, como, por exemplo, qual é a diferença do relatif simple para o composé e, obviamente, quais são os seus usos. Então, vamos lá. Relatif, proposition relativa, uma proposição relativa. O que seria o relativo? O relativo é o termo que, como o nome já nos indica, coloca em relação. Nesse caso, duas frases. Relaciona duas frases, dando, obviamente, um sentido de subordinação entre uma e outra. Ou seja, uma vai depender do sentido da outra e, por isso, esse termo coloca as duas em relação para que essas frases tenham uma ideia lógica, para que nós possamos entendê-las, para que o interlocutor possa entendê-las. Existem em francês dois tipos de relativa, a simples e a composta. Qual é a diferença? Isso é um macete para você, estudante de francês, é meio que uma regra geral da língua francesa. Tudo que é simples em francês tem uma forma, tudo que é composto tem mais de uma. Pensa, por exemplo, no passé composé. O passé composé tem duas formas. Você tem uma forma auxiliar e você tem um particípio passado, que é diferente, por exemplo, do passé simple. Por que o passé simple tem esse nome? Não é porque ele é fácil, porque ele realmente não é fácil. O passé simple, ele tem esse nome porque é uma forma só. E o passé composé que vocês acham tão complicado, e ele não é, inclusive tem vídeo no nosso canal, o passé composé ele tem duas. O auxiliar avoir ou être e o particípio passé. Assim são as relativas. A relative simple, les relatives simples, nós temos vídeos também no canal das relatives simples, qui, que, ou e dont, elas têm uma forma só. Relative composé tem mais de uma, como está aqui no quadro. Nós temos, na verdade, famílias, como a família do auquel, duquel, lequel. Coloquei aqui, então, essas famílias. É claro que auquel, duquel e lequel são as formas masculina singular, que equivale também à forma neutra da gramática tradicional, mas também temos a forma, por exemplo, à laquelle, auquel, auquel, que é a forma feminina, masculina plural, feminina plural, de laquelle, desquelle, desquelle, mesma coisa, neste caso, laquelle, lequel, lequel, também mesma coisa neste caso. Bom, essa é a diferença de um e de outro. Professor, quanto ao uso, quando então nós usamos os relatifs composés? Vamos lá. Primeira coisa, relatif composé da família do auquel. Quando você se deparar com verbos que vão me demandar a preposição a, em geral verbos como aspirer a, réussir a, participer a, penser a, como no exemplo, le poste auquel j'aspire est important. O cargo, a vaga a qual eu aspiro, o cargo ao qual eu aspiro é importante. Aspirer a, aspirar a. Então você aspira a alguma coisa. Aspirer a. Alors, le poste auquel j'aspire est important. Muito cuidado, porque nós, falantes de português do Brasil, temos uma tendência ao que eu chamo de queísmo. Ao que é chamado de queísmo. O que é o queísmo? Colocar que em tudo. Então, um brasileiro médio falaria o cargo que eu aspiro e não ao qual. Não estou aqui condenando este uso, não é isso. Pessoas que estudam linguística e sociolinguística têm uma explicação para isso. Existe um uso realmente, uma gramática, vamos assim dizer, mais popular, mas se a gente pegar uma gramática mais normativa, uma gramática realmente mais ligada aí ao que é estabelecido como norma, isso não estaria apropriado. E aí, na hora de fazer a passagem para a língua francesa, o aluno sente essa dificuldade. Então, isso existe em português. Esse paralelismo, ele existe. Muitas vezes, até em muitos verbos, ele é praticamente idêntico à língua portuguesa. Só que
a dificuldade advém disso. Então, muito cuidado, porque é claro que existem verbos participar em português é participar de alguma coisa, em francês é participer à, mas ele vai me demandar uma relativa composta. Por quê? Porque esse verbo é preposicionado. Ele não é COD, ele é COI avec A. Então, participer à, auquel je participe, à laquelle je participe. Muito cuidado com isso. Auquel j'aspire, à laquelle je pense, auquel je pense. Colocou esse A, usa essa família do auquel. Duquel, professor, quando é que eu uso? Bom, neste caso é com expressões com a preposição de. Em geral, expressões de lugar, como à côté de, en face de, près de. La maison à côté de laquelle j'habite date du 19e siècle. A casa ao lado da qual eu moro data do século XIX. Nós não falaríamos no uso comum ao lado do qual, ao lado da qual. Mas nós temos esse paralelo em língua portuguesa. E aí, nesse caso, com essas preposições, com essas locuções prepositivas que vão ter esse de, nós vamos utilizar, então, a família do duquel. E a família do lequel, professor, é a vala comum, ou seja, todas as outras preposições que não são nem a, nem de, vem para cá. Sous, sans, sur, avec, dans, chez. Por exemplo, les raisons pour lesquelles il a dit ça me sont inconnues. As razões pelas quais ele disse isso me são desconhecidas. Nós não falaríamos num português mais corrente as razões pelas quais, as razões que, mas também temos um paralelo. E aí nesse paralelo dá para estabelecer aí no português e no francês o uso desse relatif composé lequel. Atenção! É muito comum em língua portuguesa, em muitos casos, é possível trocar que por o qual. Isso não existe em francês. Você não pode usar o lequel como uma tradução literal de o qual, senão você vai errar. O lequel só vai ser usado nesse caso, quando nessa relative você tiver uma preposição ou outra que não, nem a nem de. Todas essas aqui, ok? Duas observações. Atenção, muitos alunos perguntam para mim, professor, qual é a diferença de dom para duquel? Simples. Dom, além de ser relativo simple, ele é relativo dos verbos C ou I com preposição de, como por exemplo, parler de. Le musée dont je parle est important. Le musée dont je parle dans musée. Un musée que é important, le musée dont je parle. Então, é uma questão verbal. Aqui não, no caso do duquel, é uma questão de preposição, de lugar. Então, le musée en face duquel j'habite, o museu em face do qual eu moro. Então, aqui veja que a pegada é outra, ele é bem diferente. Aqui eu tenho a locução prepositiva, aqui eu tenho o verbo mesmo, com de. Outra coisa que é importante, uma observação. Existem alguns gramáticos, alguns estudiosos que, no que tange a pessoa, né, seres humanos, eles condenam o uso de auquel, duquel e lequel. Seria aqui, daqui e qui. Por exemplo, la personne à qui je pense, né, pessoa a quem, no caso do português seria de quem, né, mas o francês é a quem, né, a quem eu penso. Sei que está um pouquinho errado, mas enfim, eu faço uma tradução literal só para ilustrar, né? L'ami à côté de qui j'habite, né? O amigo ao lado de quem eu moro. La famille chez qui je suis resté, né? A família em casa de quem eu fiquei. Então, na verdade, quando a gente tem pessoas, seria o qui e não o que. Então, essa lógica, toda essa lógica você usaria mudando de quel para qui. Bom, isso é uma linha de pensamento dentro da gramática francesa. Professor, tá errado? Tá certo? Depende. Se você for fazer uma prova, um concurso, veja qual é no edital, na bibliografia, a linha que esse examinador ele adota. Se ele pensar, se ele achar que seria o caso do que, então responda como que. Se não, a rigor não há prejuízo, porque muitos franceses também usam quel sem nenhum problema. Só coloquei aqui mesmo porque é meu dever informar você e aí, no caso, você faça o uso de acordo com aquilo que for adotado.
eu descomplico e você aprende. Vem fazer francês comigo. Até o próximo vídeo. Au revoir!